Você já parou para pensar que, talvez, exista um segredo que não é sobre fórmulas mágicas ou atalhos impossíveis, mas sobre uma transformação silenciosa, quase invisível, que acontece bem diante dos seus olhos. Um segredo que pode pegar seus primeiros R$ 100.000 e, com o tempo, desdobrá-los em 1 milhão? Parece uma promessa distante, talvez até irreal, para quem vive do salário e sente que cada centavo suado mal dá para cobrir as contas. Mas e se eu te dissesse que esse segredo não está escondido em livros complexos de economia, nem em jargões inacessíveis de Wall Street? Ele reside, na verdade, na forma como você pensa, como você age e como você decide sobre o seu dinheiro. É uma jornada, não um salto. E hoje, no Além do Salário, vamos desvendar as camadas dessa transformação. Vamos juntos explorar o caminho que leva os primeiros R$ 100.000 a se tornarem R$ 1 milhão. Mas antes de mergulharmos fundo nessa revelação, se você está cansado de sentir que o seu dinheiro escorre pelas mãos, se você busca clareza e controle financeiro para construir um futuro mais sólido, então se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos, porque aqui a gente vai além do salário para construir a sua liberdade financeira. O que é mais poderoso que o tempo? O que é mais implacável que a paciência? No universo financeiro, a resposta a essas perguntas é a chave mestra para entender como a riqueza se constrói, não se cria do nada. Vivemos em uma era de gratificação instantânea, onde tudo parece acelerado e as respostas são esperadas para ontem. Mas o dinheiro, o verdadeiro dinheiro que se multiplica e gera liberdade, ele opera em um ritmo diferente. Ele sussurra segredos aos ouvidos daqueles que sabem esperar, que sabem plantar e nutrir. E o primeiro desses segredos, o pilar invisível que sustenta toda a estrutura da riqueza, é o poder dos juros compostos. Imagine que você tem uma pequena semente. Se você a planta e a rega todos os dias, ela germinará, crescerá e dará frutos. E se você pegar os frutos dessa árvore e plantar as sementes que eles contêm e repetir esse processo, o que acontece? A cada ciclo, sua plantação se expande exponencialmente. Os juros compostos são exatamente essa semente. É o juro sobre o juro, a rentabilidade sobre a rentabilidade. Seu dinheiro não apenas rende sobre o valor inicial que você investiu, mas também sobre os rendimentos acumulados. É um efeito bola de neve. Lento no início, mas avassalador ao longo do tempo. E para quem começa com R$ 100.000, entender essa dinâmica não é apenas uma vantagem, é uma necessidade. Mas antes de nos aprofundarmos nos números e nas estratégias, precisamos desmistificar a ideia de que investir é apenas para quem já tem muito dinheiro, ou para quem entende de gráficos complexos e termos em inglês. Essa é uma das maiores armadilhas mentais que impedem muitas pessoas de sequer começar. A verdade é que investir é simplesmente alocar seu dinheiro hoje para que ele gere mais dinheiro no futuro. É fazer o seu salário trabalhar para você, mesmo quando você está dormindo. E a barreira de entrada, hoje, é muito menor do que você imagina. Vamos desvendar, então, os fundamentos que sustentam essa transformação de 100 mil em 1 milhão. O ponto de partida não é um valor específico, mas sim uma mentalidade. A mentalidade de que você é capaz de construir um futuro financeiro diferente, de que você pode ir além da dependência do salário. O primeiro passo é o conhecimento. É entender que existem diferentes terrenos onde você pode plantar suas sementes. E cada terreno tem suas características, seus riscos e suas recompensas. Chamamos esses terrenos de tipos de investimento. De forma simplificada, podemos dividi-los em duas grandes categorias: renda fixa e renda variável. Na renda fixa, como o próprio nome sugere, as regras do jogo são mais previsíveis. Você empresta seu dinheiro para alguém, pode ser um banco, o governo ou uma empresa, e em troca, recebe juros. É como se você estivesse alugando seu dinheiro. Exemplos comuns são o Tesouro Direto, CDBs, LCIs e LCAs. A rentabilidade é geralmente definida no momento da aplicação ou segue um indexador, como a taxa Selic ou o IPCA, oferecendo mais segurança e previsibilidade. É o terreno mais seguro para começar, o solo fértil para quem está dando os primeiros passos e quer ver o dinheiro crescer sem grandes sustos.
Já na renda variável, o cenário muda. Aqui, você se torna sócio de uma empresa, ao comprar ações, ou investe em fundos que aplicam em diversos ativos, ou até mesmo em moedas e commodities. A rentabilidade não é fixa e pode oscilar bastante, para cima ou para baixo, dependendo do desempenho do mercado. É um terreno com maior potencial de crescimento, mas também com maior risco. É onde a semente pode se transformar em uma árvore robusta e frondosa mais rapidamente, mas também onde as intempéries podem ser mais desafiadoras. A grande questão que surge é: onde plantar os primeiros 100 mil? A resposta não é única e depende do seu perfil de investidor. E o que é esse perfil? É a sua tolerância ao risco, seus objetivos financeiros e seu horizonte de tempo. Você é alguém que prefere a segurança e a previsibilidade, mesmo que o retorno seja menor. Ou você está disposto a aceitar mais riscos em busca de retornos potencialmente maiores? E por quanto tempo você pretende deixar esse dinheiro investido? Essas são as perguntas que você precisa se fazer antes de tomar qualquer decisão. Vamos imaginar a jornada de uma pessoa chamada Ana. Ela, como muitos de vocês, trabalhava duro, recebia seu salário e, com muito esforço, conseguiu acumular seus primeiros 100 mil reais. Um marco, sem dúvida, mas esse dinheiro estava parado na poupança, rendendo muito pouco, quase nada. Ana sentia que estava perdendo uma oportunidade, mas não sabia por onde começar. Ela tinha medo de perder o que havia conquistado com tanto suor. O primeiro passo para Ana foi entender seu perfil. Ela era conservadora. Não queria arriscar o capital que demorou tanto para juntar. Para ela, a renda fixa era o ponto de partida ideal. Ela começou a pesquisar sobre o Tesouro Direto, especificamente o Tesouro Selic, que acompanha a taxa básica de juros da economia e tem liquidez diária, ou seja, ela poderia resgatar o dinheiro a qualquer momento sem grandes perdas. Para Ana, isso era fundamental, pois lhe dava a segurança de que precisava. Mas Ana não parou por aí. Ela entendeu que, para transformar seus 100 mil em 1 milhão, a renda fixa, sozinha, seria um caminho muito longo. Ela precisava de um motor mais potente para a bola de neve dos juros compostos. Foi então que ela começou a estudar sobre a renda variável, mas com muita cautela. Ela não queria pular de cabeça em algo que não entendia. Ela começou a ler livros, assistir a vídeos, como os do Além do Salário, e a conversar com pessoas que já investiam. E aqui entra um ponto crucial: a educação financeira contínua. O segredo não é uma fórmula mágica, mas um processo de aprendizado e adaptação. O mercado financeiro está em constante movimento, e é fundamental que você também esteja. Ana, com o tempo, começou a alocar uma pequena parte de seus investimentos em fundos de investimento mais diversificados, que tinham uma exposição controlada a ações, mas ainda com um gestor profissional cuidando das aplicações. Ela não estava comprando ações de empresas específicas, mas sim participando de um portfólio gerenciado. A diversificação é outro pilar essencial nessa jornada. É como não colocar todos os ovos na mesma cesta. Se você investe todo o seu dinheiro em um único ativo, e esse ativo tem um desempenho ruim, você pode perder muito. Mas se você distribui seu dinheiro em diferentes tipos de investimento, diferentes setores, diferentes regiões, você minimiza o risco. Se um investimento não vai bem, os outros podem compensar. Para Ana, isso significava ter parte do dinheiro no Tesouro Direto, que era seguro, e outra parte em fundos que investiam em ações, mas de forma pulverizada. Agora, vamos falar sobre as estratégias para fazer os 100 mil se multiplicarem. A primeira e mais importante estratégia é a consistência. Não adianta investir um valor alto hoje e esquecer. Para que os juros compostos realmente façam a diferença, você precisa de aportes regulares. Mesmo que sejam pequenos, a regularidade é o que alimenta a máquina. Imagine que Ana, depois de seus 100 mil iniciais, conseguia poupar e investir mais R$ 500 por mês. Parece pouco, mas ao longo de anos, esses R$ 500, somados aos rendimentos dos 100 mil e dos próprios 500, criam um efeito multiplicador impressionante. A segunda estratégia é o horizonte de tempo. O tempo é seu maior aliado nos investimentos. Quanto mais tempo seu dinheiro ficar investido, mais tempo os juros compostos terão para trabalhar a seu favor. É por isso que começar cedo é tão importante. Se você começa com 100 mil reais aos 25 anos, o tempo de crescimento até os 55 ou 60 anos é muito maior do que se você começar aos 40. A diferença no valor final pode ser de centenas de milhares de reais ou até de milhões.
A terceira estratégia é a paciência e a disciplina. O mercado financeiro terá altos e baixos. Haverá momentos de euforia e momentos de pânico. É fácil se deixar levar pelas emoções e tomar decisões precipitadas, como vender tudo quando o mercado cai ou comprar tudo quando ele está em alta, impulsionado pelo medo de ficar de fora. Mas a disciplina de manter seu plano, de continuar aportando, mesmo em momentos de incerteza, é o que distingue os investidores de sucesso dos que desistem no meio do caminho. A paciência é a virtude que permite que a semente que você plantou se transforme em uma árvore robusta, capaz de sustentar muitos frutos. Ana, ao longo de sua jornada, enfrentou momentos de volatilidade. Houve períodos em que seus investimentos em renda variável caíram. Ela sentiu medo. A tentação de resgatar tudo e voltar para a segurança da poupança era grande. Mas ela se lembrava dos princípios que havia aprendido: a diversificação, a importância do longo prazo e a disciplina de manter os aportes. Ela entendeu que as quedas do mercado são, na verdade, oportunidades para comprar mais barato, para adquirir mais sementes por um preço menor. Vamos agora aprofundar um pouco mais nos tipos de investimento que Ana foi explorando. Além do Tesouro Direto, ela descobriu os CDBs, Certificados de Depósito Bancário, que são títulos emitidos por bancos para captar recursos. Muitos CDBs oferecem rentabilidades superiores à poupança e são protegidos pelo FGC, Fundo Garantidor de Créditos, para valores de até R$250 mil por CPF por instituição financeira. Isso significa que, mesmo se o banco quebrar, seu dinheiro está protegido até esse limite. Para Ana, isso representava uma segurança adicional, permitindo que ela buscasse retornos um pouco melhores sem abrir mão da tranquilidade. Ela também conheceu as LCIs e LCAs, letras de crédito imobiliário e do agronegócio, que são títulos emitidos por bancos para financiar os setores imobiliário e agrícola. A grande vantagem desses investimentos é que eles são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, o que significa que o retorno líquido é maior. No entanto, geralmente exigem um valor mínimo de investimento e um prazo maior de carência para resgate. Ana, com seus 100 mil iniciais, já tinha um capital que lhe permitia acessar algumas dessas opções mais rentáveis. Quando Ana começou a se aventurar na renda variável, ela não foi direto para o mercado de ações. Ela começou com fundos de investimento em ações. Esses fundos são como condomínios de investidores, onde o dinheiro de várias pessoas é juntado e um gestor profissional decide onde investir. A vantagem é a diversificação automática e a expertise do gestor. Ana não precisava escolher ações específicas, o que minimizava o trabalho e o risco de tomar decisões erradas por falta de conhecimento. Ela escolheu fundos com boa reputação, taxas de administração razoáveis e alinhados com sua tolerância a um risco moderado. Com o tempo, e à medida que seu conhecimento e confiança cresciam, Ana começou a investir em ETFs, Exchange Traded Funds, que são fundos de índice negociados em bolsa. Eles replicam o desempenho de um índice de mercado, como o Ibovespa, por exemplo. Isso significa que, ao investir em um ETF que réplica o Ibovespa, Ana estava, na prática, investindo em uma cesta diversificada das maiores empresas do Brasil com uma única aplicação. É uma forma de ter exposição ao mercado de ações com custos mais baixos e maior diversificação. A jornada de Ana até o milhão não foi linear. Houve momentos de dúvida, de aprendizado e de ajuste de rota. Ela não ficou rica da noite para o dia, nem seguiu uma fórmula secreta que ninguém mais conhecia. O segredo, na verdade, era a persistência, o estudo e a aplicação consistente dos princípios da educação financeira. E é crucial entender que o caminho de Ana pode não ser o seu. Não existe uma única rota para o milhão. O que funciona para um pode não funcionar para outro. O importante é que você entenda os conceitos, adapte-os à sua realidade e construa seu próprio plano. Vamos revisitar os elementos-chave que transformam os 100 mil em 1 milhão, aportes constantes. Não importa o valor inicial, a capacidade de adicionar dinheiro regularmente é um dos maiores impulsionadores do crescimento. Pense em cada aporte como uma nova semente que você planta. 2 juros compostos, oitava maravilha do mundo, segundo Einstein. Deixe o tempo trabalhar para você. Quanto mais tempo seu dinheiro fica investido, mais ele se multiplica sobre si mesmo. 3. Diversificação. Não concentre seus investimentos em um único lugar. Espalhe os riscos entre diferentes ativos, classes e setores. 4. Educação financeira contínua. O mercado muda,
a economia muda. Mantenha-se atualizado. Aprenda sempre. Quanto mais você souber, melhores decisões tomará. 5. Paciência e disciplina. O caminho da riqueza é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Ignore o ruído do mercado, as notícias sensacionalistas e mantenha o foco no seu plano de longo prazo. 6. Rebalanceamento. Periodicamente, revise seus investimentos. Se uma classe de ativos cresceu muito e agora representa uma parcela maior do que você pretendia, rebalanceie, ou seja, venda um pouco dos que cresceram e compre dos que estão abaixo do seu peso ideal. Isso ajuda a manter o risco sob controle e a garantir que você não esteja excessivamente exposto a nenhum ativo. Agora, você pode estar se perguntando, mas e se eu não tenho 100 mil reais para começar? A beleza dos princípios que estamos discutindo é que eles são universais. O valor inicial pode ser menor, mas a lógica da multiplicação pelo tempo e pelos juros compostos ainda se aplica. Comece com o que você tem. O importante é começar. O segredo não é o ponto de partida, mas a jornada. E os riscos? Sim, eles existem. Em investimentos, risco e retorno andam de mãos dadas. Investimentos com maior potencial de retorno geralmente vêm com maior risco de perda. É por isso que é tão importante entender seu perfil de investidor e diversificar. Você nunca deve investir dinheiro que você não pode se dar ao luxo de perder, especialmente em renda variável. Tenha uma reserva de emergência bem estruturada antes de começar a investir em ativos de maior risco. Essa reserva deve cobrir de 6 a 12 meses dos seus gastos essenciais e deve estar em investimentos de alta liquidez e baixo risco, como Tesouro Selic ou CDBS de liquidez diária. É o seu colchão de segurança para imprevistos. Um erro comum que muitas pessoas cometem é tentar adivinhar o mercado. Tentar prever qual ação vai subir ou qual investimento vai render mais no próximo mês. Isso é especulação, não investimento. O investimento de longo prazo se baseia em princípios sólidos, na valorização do capital ao longo do tempo e não em apostas de curto prazo. As promessas de retornos rápidos e garantidos são, quase sempre, armadilhas. Desconfie de qualquer coisa que pareça boa demais para ser verdade. A transformação de 100 mil em 1 milhão não é um truque de mágica. É o resultado de decisões conscientes, de um compromisso com a educação financeira e de uma disciplina inabalável. É a prova de que, mesmo vivendo de salário, é possível construir um patrimônio significativo e alcançar a tão sonhada liberdade financeira. O segredo, meus amigos, não é um mapa escondido ou uma senha secreta. O segredo é você. É a sua capacidade de aprender, de se adaptar, de ser paciente e de tomar as rédeas da sua vida financeira. É a sua decisão de ir além do salário, de não depender apenas do que entra no final do mês, mas de fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Você tem o poder de transformar seus 100 mil reais em 1 milhão e até mais. Não é uma questão de se, mas de como e quando. E o como começa agora, com a decisão de agir e de aplicar o que você aprendeu. A jornada pode parecer longa, mas cada passo, cada real investido, cada conhecimento adquirido te aproxima do seu objetivo. O caminho para o milhão é pavimentado com conhecimento, paciência e ação. Não há atalhos, mas há um percurso claro e acessível para quem decide trilhá-lo. Se você chegou até aqui, é porque está comprometido com sua liberdade financeira. Não deixe que o medo ou a inércia te impeçam de começar ou de continuar. Busque sempre mais conhecimento. Consulte profissionais qualificados quando sentir necessidade e lembre-se, o poder de construir seu patrimônio está em suas mãos. O futuro financeiro que você sonha está mais perto do que você pensa. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para não perder nenhuma dica que vai transformar sua vida financeira. Pois bem, e se eu não tiver 100 mil para começar? E se eu tiver 10 mil, ou 1000, ou nem isso? Essa é uma pergunta excelente, e a resposta é, a lógica é exatamente a mesma. O princípio de fazer seu dinheiro trabalhar para você, de investir de forma consciente e de manter a disciplina, não muda, independentemente do valor inicial. O que muda é o tempo e, talvez, a intensidade da sua dedicação. Vamos pensar em cenários. Se você tem 10 mil reais hoje, e o seu objetivo é chegar a 1 milhão, a jornada será mais longa,
é verdade. Mas não é impossível. A primeira coisa a entender é que a taxa de juros compostos é sua maior aliada. Einstein chamou os juros compostos de a oitava maravilha do mundo, e não é à toa. Eles são um motor que vai impulsionar seu capital. Imagine que você consegue uma rentabilidade média de 1% ao mês, o que é bastante razoável com as opções de investimento que temos hoje, como fundos imobiliários, CDBs mais agressivos ou até mesmo ações bem escolhidas com foco em dividendos e valorização. Com R$10.000, 1% ao mês são R$100. Parece pouco, né? Mas se você reinveste esses R$100, no mês seguinte você não tem 10.000, mas R$10.100 rendendo. E assim por diante. O segredo para quem começa com menos é a constância dos aportes. Se você consegue poupar e investir consistentemente, digamos, R$500 por mês, além dos seus 10.000 iniciais, a curva de crescimento do seu capital se acelera exponencialmente. É como adicionar mais combustível ao motor. Vamos a um exemplo prático. Com R$10.000 iniciais e aportes mensais de R$500, a uma taxa de 1% ao mês, você levaria aproximadamente 25 anos para atingir R$1 milhão. Parece muito tempo? Talvez. Mas pense, 25 anos passam de qualquer jeito. Você prefere chegar lá com R$1 milhão no bolso ou com nada, apenas porque não começou? E se você puder aumentar seus aportes para R$1.000 por mês? O tempo para atingir R$1 milhão cai para cerca de 18 anos. Percebem a diferença? Cada real a mais que você investe no início faz uma diferença colossal no longo prazo. Isso nos leva ao próximo ponto crucial, o aumento da sua renda. Se você vive apenas de salário, o teto de seus aportes é limitado. Por isso, é fundamental buscar formas de gerar renda extra. Não estou falando de bicos esporádicos, mas de construir fontes de renda que complementem o seu salário e, idealmente, que possam crescer com o tempo. Pense em habilidades que você possui ou que pode desenvolver. Você é bom em cozinhar? Talvez possa vender refeições saudáveis ou doces. Você tem conhecimento em alguma área? Ofereça consultorias, aulas particulares ou crie conteúdo digital monetizado. Você é organizado. Pode oferecer serviços de organização de ambientes ou de finanças para outras pessoas. O modelo de trabalho tradicional, onde você troca seu tempo por dinheiro, tem um limite físico. Há apenas 24 horas em um dia. Para ir além do salário e acelerar sua jornada rumo ao milhão, você precisa pensar em modelos que escalem, ou seja, que permitam que você ganhe mais sem necessariamente trabalhar mais horas proporcionalmente. Um bom exemplo de renda escalável é a criação de um produto digital, um e-book, um curso online, um aplicativo. Você cria uma vez e vende múltiplas vezes, sem precisar estar presente em cada venda. Outro exemplo são os investimentos que geram renda passiva, como os dividendos de ações ou os aluguéis de fundos imobiliários. Essa renda, por menor que seja no início, deve ser reinvestida para acelerar ainda mais o efeito dos juros compostos. Essa é a beleza do processo. Você investe, o dinheiro rende, a renda gerada é reinvestida e você busca novas fontes de renda para aportar ainda mais. É um ciclo virtuoso de crescimento. E o melhor de tudo é que ele pode começar com qualquer valor. O mais importante é começar. Muitas pessoas me perguntam, mas com a inflação, com a instabilidade econômica, vale a pena investir? E a minha resposta é sempre a mesma. Especialmente com a inflação e a instabilidade, você precisa investir. Deixar seu dinheiro parado na poupança ou, pior, debaixo do colchão, é garantir que ele perca valor. A inflação é um imposto invisível que corrói seu poder de compra. Investir é a sua defesa contra ela. Especialmente em momentos de incerteza, a educação financeira se torna ainda mais crucial. Não se trata apenas de saber onde investir, mas de entender o porquê de cada decisão. O conhecimento te dá confiança para navegar em mercados voláteis e para identificar oportunidades onde outros veem apenas risco. Por exemplo, muitos investidores iniciantes entram em pânico quando o mercado cai. Mas para o investidor inteligente, uma queda pode ser uma oportunidade de comprar bons ativos a preços mais baixos, acelerando o potencial de valorização no futuro. É a famosa comprar na baixa e vender na alta, mas que exige coragem e conhecimento para ser aplicada. E aqui entra um ponto que eu sempre bato na tecla: diversificação. Nunca coloque todos os seus ovos na mesma cesta. Por mais promissor que um investimento pareça, sempre há riscos. Distribuir seu capital em diferentes tipos de ativos,
renda fixa, renda variável, fundos imobiliários, moedas, etc., e em diferentes setores da economia é fundamental para proteger seu patrimônio e garantir um crescimento mais consistente. Imagine um gráfico. Imagine que uma das fatias do seu gráfico é o setor de tecnologia e ele sofre uma correção. Se você tem todo o seu dinheiro lá, o impacto será devastador. Mas se o seu capital está dividido em tecnologia, agronegócio, energia, saúde e ainda em renda fixa, o impacto de uma única fatia será mitigado pelas outras. É a resiliência do seu portfólio. Outro aspecto importante é a revisão periódica do seu planejamento financeiro. A vida muda, os objetivos mudam, o mercado muda. O que fazia sentido para você há 5 anos pode não fazer mais hoje. Tenha o hábito de sentar, pelo menos uma vez por ano, e reavaliar seus investimentos, seus objetivos e sua estratégia. Você pode precisar ajustar a porcentagem em cada tipo de ativo, ou até mesmo mudar o foco de seus aportes. E por último, mas não menos importante, a mentalidade. A jornada para o milhão, seja começando com 100 mil, 10 mil ou 1000, é tanto uma jornada financeira quanto uma jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Você vai precisar de paciência, de resiliência, de disciplina e de uma mentalidade de crescimento. Você vai enfrentar desafios, vai cometer erros, vai ter momentos de dúvida. Mas é nesses momentos que sua mentalidade será testada. Acreditar que você pode aprender, se adaptar e superar obstáculos é o que vai te manter no caminho certo. Não se compare com os outros. Cada um tem seu próprio ponto de partida e sua própria velocidade. O importante é estar sempre avançando. Então, se você pensava que a barreira dos 100 mil reais era intransponível, espero que este vídeo tenha te mostrado que não é. O ponto de partida é menos importante do que a sua decisão de começar e a sua consistência em continuar. A transformação de qualquer valor em 1 milhão é uma prova de que a inteligência financeira, aliada à ação, é a chave para a liberdade. Não subestime o poder dos pequenos começos. Cada moeda, cada nota que você poupa e investe é um tijolo na construção do seu império financeiro. O futuro que você sonha não está tão distante quanto parece, ele está a um passo da sua primeira decisão de agir. Se este vídeo te deu a clareza e a motivação que você precisava para dar o primeiro passo ou para intensificar sua jornada, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e familiares e, claro, se ainda não fez, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos episódios. Porque aqui, no Além do Salário, a gente te mostra que o céu é o limite para suas finanças. O futuro financeiro dos seus sonhos está começando agora.